Holding não é para todo mundo. Holding tem que ser criada apenas para quem precisa. E como é que eu vou saber que você precisa, se o seu caso é de holding ou não, se eu não conheço a sua realidade, se eu não conheço nada de você? Se um profissional disser para você o seguinte, olha, a sua holding vai custar 10% do seu patrimônio, 6, 7, 8, 10, 20% do seu patrimônio, desconfie desse profissional. Nenhum profissional sério vai te dar preço de holding dessa maneira. Nenhum. Por quê? Ele nem sabe se o seu caso é de holding ou não. Como é que você vai pagar 10% do seu patrimônio se você nem sabe se você precisa de holding? Então, um profissional sério que se preze, ele divide esse trabalho. Dentro da nossa empresa, como nós fazemos? Primeiro, nós só fazemos holding para quem realmente precisa. E como é que identificamos isso? Identificamos isso separando o nosso serviço, o serviço que nós oferecemos aos nossos clientes, em 3 etapas. Para nós, fazer holding é como construir uma casa. Por que construir uma casa? Primeiro eu vejo qual é o tipo de casa que você precisa e o tamanho. Depois eu projeto aquela casa, para depois construir. Por que isso? E isso eu faço da seguinte maneira. Sessão de viabilidade. A primeira e mais importante etapa do trabalho com hold. Por que é a primeira mais importante? Que é quando o profissional especialista em holding, ele vai conhecer a sua realidade familiar, patrimonial, as suas necessidades e vontades, como eu falei, tirar as suas dúvidas em relação a holding, mas não de uma maneira geral. Porque de maneira geral você já está assistindo aqui, mas como a holding vai poder atender o seu caso específico, tirando as suas dúvidas, para que ao final dessa conversa o profissional chegue a um diagnóstico se a holding é viável, mas não só viável, se a holding é útil, se ela vai trazer ganhos efetivamente para você, se a holding é para você ou não. E aí, se a holding não for para você, acabou ali o serviço. O profissional vai desempenhar, né? Por exemplo, no nosso escritório, na nossa empresa, essa sessão de viabilidade, ela é realizada tanto de maneira presencial para os clientes que, né, optam por ir até o nosso escritório, mas também, como nós atuamos em todo o Brasil e fora do Brasil, nós fazemos muito essa sessão de viabilidade por videoconferência. Então, nossos clientes que estão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos eles a gente faz uma videoconferência, onde a gente faz toda uma preparação para o cliente. Nós pedimos para que eles estejam com as informações em mãos, ele não passa nenhuma documentação para a gente nesse primeiro momento, ele só responde a um formulário com algumas informações preliminares, porque nessa reunião, que dura 2 horas aproximadamente, dentro da nossa empresa, nós vamos conhecer a realidade do cliente. Então veja só, você acredita, todo mundo acha que o seu caso é o mais simples de todos, né? Mas eu vou dar um exemplo para você para ficar claro. Tem pessoas que nos procuram e dizem o seguinte, Oswaldo, eu tenho um patrimônio de 5 milhões de reais, de 2 milhões de reais. Mas eu tenho uma dívida que supera isso. Meu caso é de hold? Não, seu caso não é de hold. Se você já tem dívida pré-constituída, sinto muito, a hold não é para você. E tudo isso a gente informa para o cliente na sessão de viabilidade. Aí há clientes que dizem o seguinte, Oswaldo, quanto é que vai custar a minha hold? E aí ele tem uma situação diferente de outra pessoa e acredita que o preço da hold dele vai sair a mesma coisa. Não tem como, não tem como. Até porque depende da região do país onde você está, depende de uma série de circunstâncias. Se os seus filhos são capazes ou não, regime de casamento ou não. E isso, por quê? Porque com uma família que tem uma certa característica ou outra, nós temos que colocar no contrato e criar regramentos para atender aquela necessidade. E tudo isso a gente descobre na família, na sessão de viabilidade, que é essa reunião que dura mais ou menos 2 horas dentro da nossa empresa e que, ao final, você vai saber se a holding é o caminho que você deve percorrer ou não, tirando todas as suas dúvidas sobre holding.
Se não for o caminho, o profissional especialista, ele deve te dar as orientações, então, do que você deve fazer. E aí, ele deu as orientações, se o seu caso não for de hold, for de uma outra solução, ele vai te dar o direcionamento e a orientação. Agora, se o seu... E acabou ali o trabalho. Você vai pagar a remuneração do profissional que vai cobrar, né, do jeito... Eu estou falando como isso deve acontecer. A remuneração, eu não vou nem entrar no mérito aqui, eu posso responder pela nossa empresa, vou falar lá na frente, mas, né, num outro escritório, num outro profissional especialista, ele vai cobrar o honorário, você pagou para ele e acabou ali. Acabou ali, você não vai precisar mais dele, já teve o serviço, recebeu, acabou. Agora, se o seu caso for de holding, ele vai passar para a próxima etapa, que é a realização de um projeto estrutural. Por que projeto? Porque agora que o profissional conhece a sua realidade e sabe que o seu caso é de holding, ele já tem condições de projetar a sua holding. Por que projetar? Porque o seu caso pode precisar não apenas de um tipo de holding, mas de vários tipos de holding. Como eu falei, o caso do Ike era diferente do caso do Silvio, e ambos eram bilionários. Ambos tinham negócio. Então, é diferente. E, neste momento, o profissional especialista ele vai projetar a sua holding para mostrar para você os tipos de holding que você vai poder ter, como que vai funcionar cada tipo, quanto que vai custar cada tipo de holding, e mostrando para você exatamente como vai ser a holding A, B ou C, qual é a economia que vai trazer para você na holding A, B ou C, adequada à tua realidade, à tua necessidade. Para aí sim, você, de posse desse projeto, poder optar se vai escolher a holding A, B ou C. E aí, de acordo com a holding que você escolher, executar. Por isso que eu mencionei, é como construir uma casa, como construir um prédio. Um prédio. Não tem... Você até pode construir uma casa sem projetar. Regina, olha só. Não há como te dizer em termos percentuais sem conhecer a tua realidade. Nenhum profissional que se preze vai poder te dizer isso. Quem é que vai dizer para você quanto é que vai custar uma casa? Assim, sem conhecer a sua realidade. Sem saber o tamanho da casa que você vai ter, se vai ser térrea, se vai ser de 2 andares, quantos quartos vai ter, se vai ter piscina, se vai ter garagem. Não consegue. O profissional que se preze, ele precisa projetar para dizer a você quanto que vai custar a sua holding, para depois executar. Como eu falei, você até pode construir uma casa sem projetar, mas muito provavelmente essa casa vai correr um risco muito grande de sair torta, vai correr o risco muito grande de não ser terminada e de custar muito mais do que precisava. Não há como, né? Pode até ter, Regina, um outro profissional que né, consiga te dar essa informação. Eu, pelo meu método de trabalho, que é justamente entregando aquilo que o cliente precisa, eu não consigo. E outros profissionais especialistas nesse assunto, que a gente se relaciona, também não conseguem, tá? Então, eu até diria, se alguém te disser em termos percentuais quanto que vai custar a tua holding, fuja, Regina. Fuja, porque esse profissional não é sério.